Olá pessoal, nesse terceiro vídeo sobre programação orientada a objetos, eu vou falar um pouco sobre os atributos e os métodos estáticos. Um atributo estático ele tem a característica dele poder existir sem a necessidade de uma instância de uma determinada classe. Então, por exemplo, para eu criar um atributo desse tipo, eu só preciso declarar uma variável no escopo da classe. No mesmo nível de escopo que eu declaro um método. Por exemplo, aqui eu posso declarar um atributo chamado teste e eu vou colocar nele o valor de 12, por exemplo. Então, como ele foi declarado no escopo da classe, não dentro do construtor utilizando self, eu posso acessar esse atributo estático diretamente a partir da própria classe, sem precisar de uma instância. Então, se eu fizer isso aqui, colocar o nome da minha classe e acessar o atributo estático utilizando ponto, ele me retorna o valor desse atributo. Eu também posso modificar esse atributo estático da mesma forma que eu modifico um atributo normal, só que acessando a partir do nome da classe. Por exemplo, eu posso colocar o valor nele de 15, por exemplo. E aqui ele me mostra o valor modificado. E se eu criar uma instância dessa classe, eu também posso acessar esse atributo estático como se fosse um atributo normal. Aqui ele também me dá o mesmo valor que eu consegui acessando o atributo pela classe. E se eu criar outra instância da classe e acessar o atributo estático dessa outra instância, ele me retorna o mesmo valor. Uma aplicação bastante interessante dos atributos estáticos é você poder criar um contador de instâncias de uma determinada classe. Então, nesse caso, eu posso criar uma variável estática para contar o número de baratas que eu estou instanciando no meu programa. Eu inicializo ela como 0. E agora, dentro do construtor, que é chamado quando eu vou construir um objeto, eu posso incrementar esse atributo estático. Ou seja, ele começa como 0 e a cada hora que eu crio uma nova barata, ele é incrementado com 1. E isso no final vai me dar o número total de instâncias da classe. Um detalhe importante, quando você vai acessar um atributo estático de dentro da classe, é importante você colocar o nome da classe na hora de acessar esse atributo. Senão o Python vai achar que você está criando uma variável local, em vez de acessar um atributo estático. Então agora eu posso criar várias instâncias dessa classe. E se agora eu acessar o atributo estático, número baratas, dando um print nele, ele deve me retornar 4, que é o número de instâncias que eu criei nesse programa. Também existem os métodos estáticos, que funcionam de forma semelhante aos atributos estáticos. Ou seja, eu posso acessar eles sem necessariamente ter uma instância de uma classe. Por exemplo, eu posso definir um método estático, que eu vou chamar de teste. Ele só vai me printar oi. E para declarar um método estático, é semelhante a declarar um método normal, só que eu não vou passar o parâmetro self. E além disso, na linha anterior à declaração do método, eu preciso utilizar esse arroba com a palavra-chave static method. Esse arroba é chamado de annotation, ou anotação em português. Ele vai me indicar que esse método que eu estou criando logo a seguir, ele vai ser um método estático.
Então agora que eu criei esse método estático, eu posso acessar ele da mesma forma que eu acessava os atributos estáticos. Utilizando o nome da classe e chamando a função. E a função é chamada e é printado um oi na saída do terminal. Agora, para mostrar uma aplicação do método estático, eu posso criar um método, por exemplo, vai me retornar a idade média das baratas que eu instanciei no meu programa. Então esse método eu vou chamar ele de idade média. E para fazer esse cálculo, eu vou utilizar o atributo estático anterior, número de baratas. Além disso, eu vou utilizar uma outra variável que vai me guardar a soma total das idades. Aí no construtor, além de incrementar o número de baratas, também eu vou somar a idade da barata que está sendo construída no atributo estático que vai ter a soma das idades. E na idade média, eu vou retornar a soma das idades dividido pelo número de baratas. Se eu vier aqui criar várias instâncias da classe barata, cada um passando uma idade diferente. No caso deu 6,25, que é a média desses valores de idade que eu passei para cada barata. E era isso que eu tinha para dizer sobre atributos estáticos e métodos estáticos. E o vídeo fica por aqui.